Bom dia. Hoje eu tive que parar até dentro da garagem aqui porque tá muito escuro. Tá meio chuvoso e tá amanhecendo tarde. Nossa, ia parecer ia ficar mais que pra um podcast porque só ia dar pra ouvir minha voz. Então aqui tem um pouquinho de iluminação. Com o tempo eu vou ver se eu consigo melhorar um pouco isso. Bom, mas eu tava pensando, a história, o tema que eu imaginei pra hoje é o seguinte, é relatividade. O quanto que as coisas são relativas. Isso são duas histórias que eu identifiquei que elas se conectavam, tá? Que elas se conectam. Uma história é que eu, apesar de ter nascido em São Paulo, minha família foi para uma cidadezinha de Minas chamada Muzambinho. Ela tem em torno de 20 mil habitantes no sul de Minas Gerais. Claro, há 35 anos atrás era muito diferente. Eu fui para lá, eu tinha uns 9, 10 anos. Então era muito diferente em todo lugar lá, um pouquinho mais característico de uma cidade bem pequena, né? Então nossa, eu achava que não tinha as coisas, eu tinha vontade de, eu tinha ambição, tinha vontade de ter as coisas, mas era muito pouco recurso, não tinha referências. E aí eu acabei prestando concurso militar e fui pro quartel numa cidade do interior de São Paulo chamada Pirassununga, da aeronáutica. Fui para lá e depois de uma fase bem complicada, que é aquela que você vê se quer ficar ou se não quer ficar, que eles pressionam ao máximo para ver quem que consegue e quer dar continuidade, eles acabam liberando depois desse período para poder cada um ir para sua cidade, para sua casa, né? E como ficava em torno de 150 quilômetros de distância, e como eu achava que a cidade, Muzambinho, não tinha muito o que oferecer para mim naquela idade, eu pensei assim, nossa, eu vou ficar aqui. Para que eu vou sair? Eu vou ter que viajar, não tem ônibus, não tem linha que coincide. O pessoal usava pegar muita carona, não sei se ainda usa, mas para economizar e para conseguir chegar nos lugares, porque as linhas de ônibus não coincidem para ir para muitos lugares, além do preço. E aí eu falei, pô, vou ter que pegar carona, eu vou ficar aqui. Né? Eu vou ficar aqui porque a cidade não tem o que oferecer, eu realmente não tinha muita sinergia com a cidade, principalmente naquela época, que era uma época de relação, não tinham oportunidades, né? Hoje, não sei como que tá, espero que esteja diferente. Mas mesmo que você queira trabalhar, eram serviços mais de campo, enfim. E aí eu falei, pô, vou ficar no quartel porque é melhor, eu descanso. Apesar, né, de que militar no quartel, fora de serviço, está procurando boca pobre, eles falam, né, que é serviços, né, eles te pegam para fazer um monte de tipo de serviço que não tem nada a ver com a sua atividade. E aí eu fiquei naquilo, poxa, que situação difícil, né? Como que é ruim? Porque quem vinha de uma cidade maior, quem vinha de lugares melhores, né? Na minha visão, falava, pô, ficava desesperado para ir embora. E eu queria que acabasse aquele treinamento intenso, mas eu queria ficar por lá. Eu falava, nossa, aqui eu tenho comida muito melhor do que lá onde que eu moro, né? Tá, essa é uma história, né? Eu até pensava, nossa, que que complicado, né? Vir de um lugar muito ruim, porque você não tem nem vontade de voltar para lá, tá? Passaram-se alguns anos, eu já estava lá e meu pai acabou é, é, identificando e vendo uma oportunidade em ter uma linha de leite. É um caminhão bem antigo, porque fica circulando nas estradas de terra, passando na entrada das fazendas, pegando os leites e levando para a cooperativa da cidade. E esse caminhão de leite era de uma maneira bem antiga, tinham tambores, tambores ficavam na carroceria, você colocava o leite dentro do tambor de cada sítio, de cada fazenda e levava para a cidade.
E aí eu comecei a ajudar ele quando eu podia, quando eu estava passeando por lá, eu já era militar, eu estava passeando por lá e ajudar ele com esse caminhão. Nossa, acordava muito cedo. Acho que isso me ajudou hoje, né? Porque eu voltei a acordar muito cedo também. Mas acordava muito cedo e andava. A cidade é Muzambinho, saía de lá e andava, sei lá, uns 30 quilômetros, estrada de terra, até chegar no primeiro sítio que tinha uma criação de gado e de vaca e eles tiravam leite, a gente pegava esse leite e ia. Só que esse era o primeiro lugar. Tipo, chegava lá 5 horas, 5 e pouquinho, 5 e meia da manhã, tava começando a amanhecer para fazer todo o caminho de volta. E aí, o que me chamou a atenção nessa época é que eu tava muito cansado, assim, a situação era difícil, né? Não é que eu tava tentando ajudar meu pai, porque linha de leite só tem um dia do ano que para, que é Sexta-feira Santa, onde os retireiros e as fazendas doam o leite. Natal, Ano Novo, qualquer outro feriado, Carnaval é direto, ininterruptamente, pelo menos era naquela época. E aí eu tava, eu observei, eu falei, nossa pai, mas tem uma coisa muito estranha, a gente chega aqui bem cedo, cansado. Esse horário que nós chegamos, 5 e meia da manhã, o cara já tirou, sei lá, 30, 50 litros de leite, e não teve uma vez que eu cheguei e esse retireiro, esse funcionário do sítio, tava de cara feia ou tava triste. Todo dia o cara tava de bom humor. Todo dia que eu fui, aí eu perguntei pro meu papai, quando você vem todo dia, né? Eu tô vindo algumas vezes, é assim? Ele falou, é assim. Eu falei, mas parece que não faz sentido, né? A cidade que a gente mora, que é Muzambinho, já é tão carente, já é tão desprovida de recursos. Isso eu tô falando, tá? Há 25 anos atrás, em torno de 25 anos atrás. Esquece internet, esquece celular, esquece tudo isso. Tem lugar que nem energia elétrica tinha, tá? Então, eu fiquei intrigado com aquilo. Falei, pai, mas que coisa! A gente chega aí todo destruído, eu chego até de mau humor, né, pra fazer esse negócio. O cara tá todo dia bem, recebe a gente bem, oferece um café da manhã, bolo, café, né? E aí ele falou assim, sabe o que que é? É que ele veio de uma região que é diferente, é no mesmo estado, só que é uma região, Minas é muito grande, é uma região, acho, mais ao norte, e é uma região que faz muita seca. E ele falava, olha, aqui, essa região sul de Minas, é um lugar abençoado, porque o que planta, tá? Qualquer tipo de cultivo, né, mais comum da região, arroz, milho, feijão, café, o que planta, dá, a planta, a semente, nasce. A região que ele veio tinha muita seca. Você plantava e não nascia. Muitas vezes, plantações inteiras, por conta de alguma temporada de seca, não nascia nada ou muito pouco. Então, isso mexeu, isso me marcou, porque eu pensei, nossa, nós que moramos na cidade, né? Na cidade lá, achamos as coisas difíceis, e esse cara que mora a 30 quilômetros, em torno disso, 20, 30 quilômetros, longe dessa cidade pequena, e tá valorizando muito aquilo, porque aquilo tá melhor. Eu até pensava, poxa, no quartel eu não queria, nem tenho vontade de vir para essa cidade, e essa pessoa tá a 30 quilômetros da cidade, pensa só, e tá hiper agradecido, hiper feliz por estar com aquela oportunidade. E aquilo, eu concluí, né, que como que tudo é relativo, né? Como que tudo é relativo, que me chamou a atenção para ver as coisas de uma maneira diferente. As pessoas que estavam lá no quartel passando aquele período, né, e estavam com muita ânsia de voltar para a cidade que cada um era,
tinham experiências melhores, moravam em lugares melhores. Eu, no meu ponto de vista, vinha de uma cidade que não oferecia muitas coisas, então eu achava que ali naquele lugar era melhor. Em comparação, eu na cidade lá que eu achava que não era tão boa, esse funcionário do sítio, ele nem era dono, era funcionário do sítio, estava hiper feliz. Estava hiper feliz porque ele já tinha passado uma experiência de morar num lugar bem mais difícil. Então, a reflexão de hoje é justamente esse ponto. Muitas vezes a gente acha que, nossa, como que tá complicado, como que tá difícil. Tenta avaliar e perceber que existe muitas outras situações diferentes e às vezes muito mais desafiadoras e difíceis. E às vezes até na própria vida nossa, a gente às vezes fala, pô, mas que difícil isso. Por exemplo, eu não acho... eu sempre falo quando alguém me pergunta, nossa, mas você acorda 4 horas da manhã? Hoje tá muito simples. Eu acordo 4 horas da manhã para praticar atividade física. Eu pego o meu carro, tem ar-condicionado. Antigamente, eu acordava muito cedo para pegar carona quando era militar. Antes disso, era para pegar bicicleta para andar 8 quilômetros e trabalhar na roça. Né? Depois, as coisas foram mudando, era pegar trator. Enfim, mas debaixo de chuva, sol. Então, tudo é muito relativo, tá? Tentem pensar um pouco por esse lado, e eu imagino que todo mundo tem a sua história aí baseada nisso. Se puder, comenta aí, a gente troca uma ideia. E eu já vou lá que passou, agora já é 6h05. Um abraço para todo mundo e ótimo dia.